Bom dia, bom dia, bom dia! Gente, hoje eu não anunciei, mas a gente está aqui no Café de Valor novamente. E vou conversar com vocês em relação a o que os engenheiros e arquitetos que fazem projeto e execução precisam se atentar quando o cliente vai financiar essa casa ou essa edificação, esse projeto, certo? E também, na outra ponta, vamos falar quais são as características do imóvel que a gente pode ver aqui na planta que vai influenciar no trabalho do engenheiro e do arquiteto avaliador. Bora lá? Então, aqui eu coloquei uma planta, desenhei uma planta para vocês, como se fosse um projeto que nós tivéssemos pego de uma casa que a gente foi avaliar. Recebi um serviço, isso pode ser tanto receber um serviço de um banco, como receber um serviço judicial para você fazer a avaliação, tá? Você vai fazer a avaliação de uma casa, vamos supor que aqui seja uma casa de 75 metros quadrados, tá? Suposição. E aí, para fazer a avaliação dessa casa, eu preciso ter os documentos, que eu já comentei isso com vocês. E quais são os documentos? Matrícula, projeto, todos os documentos necessários, habites e referentes ao imóvel, tá? Documentos básicos aí que nós, engenheiros e arquitetos, já estamos ligeiros. Então, para fazer a avaliação dessa casa, eu confiro isso, vou para a vistoria, faço a vistoria, faço as anotações no checklist que eu vou fornecer ainda para vocês mais para frente, para quem for mais a fundo aí. E depois disso eu volto pro escritório ou pro meu office, né, que aí todo mundo tá trabalhando, a maioria tá trabalhando em casa, volto pro escritório e faço a avaliação. E nisso eu vou ter as fotos que eu fiz na vistoria, mais os documentos, e dentre os documentos, o projeto arquitetônico, certo? Então, vamos falar primeiro dessa parte aqui, do avaliador, tá? O arquiteto, engenheiro avaliador, eu vou falar engenheiro avaliador, porque pouca gente sabe, mas é engenharia de avaliações de imóveis. Então, mesmo um arquiteto como eu, por exemplo, é especializado em engenharia de avaliação de imóveis, tá? Então, assim, nada de rixa. Aqui a gente está para juntar e sermos mais fortes na nossa área de atuação. Então, aqui, peguei essa planta e essa casa para fazer essa avaliação. A gente pode ver aqui que é uma planta onde a garagem é uma garagem coberta, coloquei aqui uma projeção, tem 2 quartos, um quarto sendo um suíte, né? Então, um banheiro social e um banheiro da suíte, e uma cozinha com uma área de serviço interna dividida por uma mureta, né? E vamos ver aqui, basicamente isso, tá? Esses detalhes eu vou entrar depois. Então, quando eu vou fazer a avaliação e bato o olho aqui, vamos supor que seja uma casa em uma cidade de porte, sei lá, 100 mil habitantes, uma cidade pequena, assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer a minha análise de quais são as variáveis que eu vou usar. Que variáveis? Quais são as características que eu vou usar nesse imóvel avaliando? As características, batendo o olho numa casa aqui de 70 e poucos metros quadrados, numa cidade de 100 mil habitantes, o que eu colocaria? A princípio, a gente coloca para testar, tá? Nada que ainda é verdade absoluta, para testar. Uma variável referente ao dormitório. Então, eu colocaria uma variável dormitório. Eu colocaria variável banheiro. Às vezes, a variável banheiro ela não funciona muito bem quando a gente tem outras variáveis mais relevantes. Mas no começo, a gente parte do princípio que a gente testa. Depois, no software, a gente projeta realmente a avaliação e tudo mais na outra etapa. E aí, a gente faz um refinamento e vê se funciona, se não funciona, o quanto cada característica impacta na valoração do bem, certo? Eu colocaria também a variável suíte. Mas aí você pode falar, poxa, Viviane, mas assim, como que você vai colocar a variável suíte, sendo que você já colocou a variável dormitório e a variável banheiro, né?
É extremamente importante esse pensamento crítico mesmo, para nós avaliadores. E por que que eu coloquei a suíte? Porque mesmo que eu tenha anotado aqui dormitório, banheiro e suíte, a princípio pode soar um pouco redundante, um pouco repetitivo, como se a gente estivesse considerando duas vezes o banheiro, né? O banheiro dentro do banheiro mesmo e o banheiro dentro da variável suíte, né? Que seria essa composição aqui, dormitório mais o banheiro. Porém, como a gente sabe que provavelmente, na maioria das vezes, não funciona muito bem as três ao mesmo tempo, dormitório, banheiro e suíte, provavelmente quando a gente rodar um modelo estatístico aqui na parte do software, eu já adianto para vocês que vai dar para perceber que alguma delas não é tão relevante. Então vamos colocar as três, que aí a gente testa qual que tá respondendo melhor ao comportamento real do mercado, tá? Mas a gente coloca elas porque a gente não pode supor nada. Avaliador não supõe, tá? Avaliador avalia mesmo. Então a gente tem que mostrar de forma fundamentada. A avaliação ela veio justamente desse processo de sair do empírico, do achismo, de acho que esse imóvel aqui vale tanto, esse imóvel aqui vale tanto, de olhar. Não existe isso, a gente não supõe, a gente precisa provar e fundamentar. E para isso a gente anota todas, tá? Dormitório, banheiro, suíte, colocaria também aqui garagem, tá? Garagem, eu colocaria garagem coberta, essa variável, tá? Porque assim, nesse meu imóvel aqui, a garagem é coberta, certo? Mas poderia ser que na coleta de dados, quando eu vou fazer um levantamento de outros imóveis parecidos com esse, poderia ser que os outros imóveis, um tenha garagem, por mais que tenha 70 e poucos metros quadrados por aí, uns tenham garagem coberta e outros tenham a garagem descoberta, sabe? Só aquela entradinha do carro onde é uma calçada, na verdade, onde o carro fica ali. Ou então alguns imóveis têm até já as esperas ali para depois ser construída a garagem, mas por enquanto não tem, né? Por uma questão de área construída para o habite e tal. Então, eu coloco garagem coberta porque serve de parâmetro pra gente na hora de fazer a coleta, tá? Porque se você coloca só garagem, assim, o quanto uma garagem descoberta influenciaria na sua valoração? É esse o pensamento que o avaliador tem que ter. O quanto garagem, qualquer garagem aí descoberta, que na verdade é uma calçada, é um pedaço ali de contrapiso, influenciaria? Não influenciaria na valoração. Então, consideramos garagem coberta como parâmetro, tá? Então, aqui da planta, eu consigo extrair isso, tá? Dessa planta, eu consigo ter uma planilha genérica para falar assim, essa é uma planilha de coleta de dados genérica, onde eu vou usar para todos os imóveis. Eu consigo, tá? Mas, embora eu consiga fazer isso, isso não pode limitar a nossa visão. A gente precisa incluir mais algumas específicas do imóvel que a gente estiver fazendo. Nós, particularmente, temos uma planilha de coleta de dados para casa, para terreno, para apartamento. E dentro disso, a gente ainda tem de casa em condomínio, que é diferente, terreno em condomínio e o comercial. Então, são coletas diferentes, mais específicas, né? E isso ainda quando não entra assim, apartamento de 1 milhão, por exemplo, a planilha dele vai ter mais algumas especificidades que outros apartamentos de padrão normal, normal baixo, não teria, certo? Então, a gente tem uma planilha base, mas eu preciso orientar vocês para que vocês saibam escolher as variáveis, que é um dos objetivos de analisar a planta e tentar extrair o que tem ali. E, além dessas, eu ainda colocaria algumas para esse tipo de imóvel, que são a área, claro, né? A área entra como aqui a nossa principal variável, né? Essas variáveis todas aqui, elas são variáveis, a gente vai entrar mais a fundo acho melhor a gente entrar mais a fundo na parte de classificação aqui das variáveis positiva, negativa, quantitativa, código alocado. Eu acho melhor
deixar aqui nesse conteúdo mais a prática de analisar, extrair variáveis e por onde eu vou. E na outra ponta, o que o arquiteto e o engenheiro que está fazendo o projeto e a execução precisa se preocupar para imóveis financiados, tá? Então, aqui a gente tem essas variáveis que eu coloquei. Eu também colocaria a variável renda IBGE, eu sou a fã da renda IBGE, embora ela seja uma variável que ela dá um pouquinho de trabalho ali na hora de fazer a coleta, porque tem que entrar num mapinha específico, pouca gente tem acesso a esse arquivo da renda IBGE, que é um arquivo, na verdade é um arquivo assim, bem importante, que eu até posso ver de que forma, em que momento, de que forma eu posso disponibilizar isso, porque ele é um arquivo que eu consegui há uns 2, 3 anos atrás e não vejo muitas pessoas usando. Ela costuma funcionar muito bem em 80% dos casos. É um mapa, né? Você tem que baixar o Google Earth e ali tem um mapa onde você coloca a coordenada do local desse imóvel aqui, né? Você coloca a coordenada aqui desse imóvel e você vai coloca a localização lá, ele vai dar um zoom, vai buscar isso e vai te dar um alfinetinho. E nesse alfinetinho vai ter um número aqui. E aí esse número você busca numa outra planilha que vem junto com esse arquivo, né? Aí você busca esse código e encontra essa renda IBGE, qual a renda ali naquele ponto, né? Então, eu considero, na verdade, pela minha experiência, de forma mais atualizada do que muitas vezes o índice fiscal da cidade, né? Vocês já devem estar acostumados, ou quem não esteja, o índice fiscal é um número ali do município, né? Um índice do município, onde você consegue, ou através de um mapa do município, ou através ali de uma tabela que o município fornece, muitas vezes tem junto com material na internet, no site do município, mas as cidades pequenas não é tão fácil de conseguir o índice. E a renda IBGE você consegue de todas, porque tá tudo, esse arquivo tem tudo ali dentro, todas as cidades, né? Então, do Brasil, assim, pelo menos foram as que eu tive acesso. Então você consegue pegar muita coisa dali. Então a renda IBGE eu colocaria aqui. Eu colocaria também a distância ao polo valorizante. Mas a distância ao centro, Viviane? A distância ao centro, ela é muito usada, a maioria das vezes ela é citada como distância ao centro, mas eu já comentei aqui em algum momento e eu vou repetir porque eu acho bem importante. A distância ao centro, ela é usada na maioria das vezes, mas isso não é uma verdade absoluta para a utilização da variável localização, tá? Porque nem sempre o centro é o polo mais valorizado, o ponto mais valorizado da cidade. E, a grosso modo, na maioria das vezes sim, mas tem cidades que não é. Tem cidades que o crescimento dela, ele é mais assim, é mais na horizontal, é uma cidade que se esparrama de forma linear, né? Um exemplo de cidade assim, que eu peguei uma vez, é Santo Antônio da Platina, por exemplo, uma cidade aqui bem do interior, uma cidade pequena, mas que ela cresce assim. Então, a área mais valorizada dela é o ponto valorizante? Não, não é. A área mais valorizada dela é uma linha, né? Então, esse tipo de análise precisa ser feita pelo avaliador, né? Você precisa ser treinado para isso. Isso é muito importante. Você não achar que é um ponto e pronto. Isso influencia muito na qualidade do seu modelo, tá? Essa mentalidade. Ou então, tem cidades que é assim, que a maioria delas, né, o ponto, e ela cresce em forma de raio, né? Enquanto uma cresce em linha assim, a outra cresce em raio, né? Essa área mais valorizada, com nota maior, vamos colocar uma nota para ela aqui. Se fosse por código alocado positivo, seria a nota mais alta para que é melhor, a nota mais baixa para que é pior. Vamos colocar 1, 2 e 3, que geralmente eu considero 3 região central, 2 região periférica consolidada, tem infraestrutura, tudo, e
Zona periférica não consolidada, não tem estrutura, são aquelas ruas projetadas, enfim. Mas na borda da cidade mesmo. Então aqui eu colocaria 2, aqui eu colocaria 1. Eu cheguei a comentar isso em algum momento, que não é muito usado. Eu particularmente não gosto muito de usar o código alocado para variável localização, mas já aconteceu de ser necessário uma cidade muito pequena, ali de 5.000 habitantes, né? Eu não conseguia pegar algumas distâncias e eu precisei usar. Mas, assim, só para você entender que sempre tem uma solução, tá? É isso que eu quero mostrar. Só que essa solução vai depender do seu ponto de vista técnico, que eu acho que é o mais importante para você pegar, tá? Em que momentos a gente tem que ter mais atenção nisso. Então, essa variável localização de uma que cresce em formato de raio, ela vai crescendo assim, né? E a outra, ela vai crescendo assim. Ou seja, geralmente é uma avenida, que você vai perceber no meio da cidade, né? E aqui é toda a área mais valorizada, né? E geralmente, quando cresce em raio, a gente tem bem aqui no meio um ponto mais valorizado, a igreja matriz ou a prefeitura, na maioria das vezes esses 2 casos, e depois ela vai crescendo em torno disso. Pode até ter uma avenida aqui, você pode falar, mas tem uma avenida aqui bem valorizada. Claro, a maioria das cidades tem, né? Eu vim de uma cidade onde tinha uma igreja numa ponta, uma igreja na outra, né? E a avenida no meio, né? Então, assim, é importante a gente saber que, embora tenha o ponto central, ela sempre vai ter uma avenida mais valorizada. Mas o que ganha? O que ganha em valorização, se você fosse comprar um imóvel ali? Ganha a que tá ali, essa linha é mais valorizado, é aquele ponto, justo aquele ponto, né? É isso que você tem que encontrar. Até tem um exercício que uma vez um parceiro meu de trabalho fez, que trabalhava, na verdade, comigo, né? E depois conseguimos que ele abrisse o escritório próprio, abriu mais outra empresa, enfim, trabalha exclusivamente com avaliação também. E tinha um exercício que ele fazia para montar os modelos estatísticos dele no início. E eu achava isso muito legal. Que era, antes de escolher a variável, dava um trabalho, mas isso deu um conhecimento bem legal para ele. Ele fazia um mapinha da cidade, ele imprimia um mapinha antes de escolher a variável localização, se ia usar, qual ponto de referência ele ia usar, para pegar a distância do imóvel até aquele ponto. Então ele imprimia um mapinha e pintava ali, ele era arquiteto, então também era bastante visual. Ele pintava, olhando nesse mapa, renda IBGE, como referência, pegando a área que tinha uma renda maior naquela cidade e zoneava. Pelo mapa renda IBGE, eu vou pintar que essa daqui é a área da cidade com maior renda, e aí ele via, como ele, no começo, ele queria ter certeza de que ele estava desenvolvendo o raciocínio certo, ele pintava e via qual era o ponto. Então não era assim, acho que é esse, né? Ele conseguiu, hoje ele já consegue olhar e pá, esse é o ponto mais valorizado, olhar e pá, sabe? Mas na época não, então o que ele fazia? Ele fazia isso e eu achava isso muito legal, porque eu tinha fornecido toda a base para ele, mas eu tinha conseguido fornecer principalmente o pensamento de análise, o pensamento crítico, o pensamento de avaliador, que eu acho que é isso que mais falta no mercado. Então, distância ao polo valorizante, eu colocaria aqui também a variável, vamos ver qual que a gente poderia colocar aqui também, renda, tal. Claro, padrão e conservação. Eu colocaria isso na planilha, a planilha modelo que a gente já tem para não dar, né, a gente já deixa uma padrão e vai adaptando ela, pronta para uso. Aí aqui, renda, distância, o polo valorizante, padrão e conservação. Aí eu cruzaria o padrão e a conservação, ou seja, eu colocaria o padrão versus a conservação, daria um valor. Esse valor eu dividiria por 2
e daria outro valor. E é esse valor que eu usaria como padrão conservação, tá? Aí essa daqui eu não exportaria para o modelo estatístico, eu exportaria só o padrão cruzado com a conservação. Show? Aí tem mais algumas que a gente poderia usar. Essas daqui seriam as mais básicas. Padrão conservação, idade, tá? E o valor unitário. Vamos simplificar, vamos colocar essa daqui pra gente começar com uma coisa mais simples, tá? E o valor unitário, tá? E aí você coleta. Você definiu as variáveis com base no imóvel, na planta, na vistoria e afins. Aí você coleta na planilha, né? Modelo todas essas variáveis para cada imóvel parecido com esse que você encontrar. E você vai gerar uma amostra, e aí você vai passar isso para o software, e dentro do software, depois eu vou ensinar vocês fazerem esse processo passo a passo, assim, clica aqui, clica aqui, clica aqui, mas não é só clica aqui, porque a nossa intenção não é ser piloto de software, nossa intenção é saber como colocar na prática, que eu acho que isso é o principal, desenvolver um pensamento de avaliador, um pensamento crítico, um pensamento, um olhar técnico do ponto de vista do avaliador, de forma mais imparcial possível, e escolher as variáveis para você poder chegar na sua valoração, tá? E aqui vou colocar para vocês agora, que eu considero bastante importante, a parte do arquiteto ou do engenheiro que está na primeira ponta, né? Aqui a gente tem o arquiteto ou engenheiro que fez o projeto ou a execução, ou a execução. E aqui a gente tem a avaliação quando vai para financiamento, tá? Isso aqui que eu coloquei é a mesma metodologia para a gente trabalhar com judicial, para a gente trabalhar para investidores, para a gente fazer parcerias com os advogados, para a gente entrar aí para escritórios de inspeção que precisam de um avaliador e para a gente trabalhar em bancos ou ser aceito em licitações, certo? Esse aqui é o passo assim primeiro, sabe? Quando tá nascendo o avaliador, tá? Depois, a gente tem que saber que quando você trabalha com essa parte de projeto, execução, eu sempre digo, o cliente não chega para você e fala, eu preciso de um projeto para uma casa que eu vou financiar. Ele não fala, eu já fiz projeto. Ele fala, em casos esporádicos ele fala, mas na maioria não. Então ele fala para você, eu quero um projeto, né? Mas você, por já saber como funciona aqui na frente, conhecendo isso e mais todo o processo de avaliação e de financiamento, que a gente tem que dar uma pincelada nisso, embora não seja só esse o nosso foco, tá? Eu quero deixar isso muito claro. Nosso foco é que você entre no mercado de laudos de avaliação, podendo atuar em qualquer um desses lugares e até em 2 deles ao mesmo tempo, tá? Então, assim, tudo depende se você vai continuar trabalhando com projeto e com laudos ou somente com laudos. Então, quando a gente trabalha com projeto e com laudos, provavelmente você escolhe 1 ou 2 setores para conciliar com o seu trabalho de projeto e tudo mais e aumentar o seu faturamento nas 2 áreas. Tanto em projeto, porque você vai ter um conhecimento a mais, vai se diferenciar, quanto na parte de avaliação. Mas você também pode escolher trabalhar só com laudos de avaliação, se for do seu interesse, como eu escolhi, porque para mim era mais rentável, compensava mais, né? Enquanto eu estava fazendo um laudo de avaliação, que o meu prazo ali eram 4 dias úteis no laudo simplificado, não é um laudo enorme, tá? Do jeito que eu vou ensinar vocês a fazerem um laudo assim, porreto, melhor laudo da sua vida, entendeu? Mas era um laudo, mas é um laudo simples, por exemplo, um laudo de banco. Você faz um laudo simplificado, tendo aquele conhecimento, tá? Do laudo completo, porque não é que você faz ele rápido, porque ele é rápido, ele é facinho de aprender, eu aprender catando as coisas na internet. Não! É aquela história, né? Você gastou um tempo ali aprendendo e por isso você consegue fazer assim. É essa a ideia, porque tem que otimizar, você ganhar em qualidade e quantidade. Então, enquanto eu tava ali fazendo
um projeto, Então, enquanto eu estava ali fazendo um laudo de avaliação, que eu ia entregar ali em 4 ou 7 dias, simplificado, e não tinha só um rodando ao mesmo tempo, tinha mais de um rodando ao mesmo tempo, 5 rodando ao mesmo tempo, eu já tinha ganhado o valor de um projeto que eu ficaria 1 mês, 2 meses, 3 meses amarrada nele, dependendo. Então, pra mim, assim, foi muito melhor eu fazer isso. Mas tem gente que é, assim, apaixonado por projeto. O arquiteto foi moldado para se apaixonar por projeto. Ou ele ama projeto ou ele odeia projeto, né? Então, assim, eu amava projeto até descobrir a avaliação, eu confesso. E aí, a gente veio para essa ponta aqui, para de lero-lero, né? A gente veio para essa ponta, onde você tá lá, o cliente chegou para você, agora é a outra parte, tá? O cliente chegou aqui para você, aqui, e falou, olha, eu quero fazer um projeto de 70 e poucos metros quadrados e tal. Você faz para mim? Você vai fazer sua proposta, vai fazer o seu contrato ali, vai fazer esse... Pelo amor de Deus, gente, vocês não desenham, não passam um risco sem contrato e proposta. Tem proposta e contrato, tá? Aí você chega, fala, vamos e tal, e aí você já tá muito mais à frente, porque aqui você vai falar pra ele, você vai falar, olha, você vai financiar ou não? Não é ele que vai trazer isso pra você, você já vai estar, ó, antecipando as coisas pra ele. Você vai financiar, pensa em financiar ou não? Como é que é, né? E aí ele, às vezes, pode ser que ele te fale, gente, muita gente financia. E não pensa que as pessoas financiam só casa pronta, as pessoas financiam muito imóvel que vai ser construído. Mas como que funciona isso, Viviane? O que elas fazem, né? Ou elas têm um terreno, e aí ela quer construir em cima daquele terreno, mas ela não tem dinheiro para construir, ela só tem um terreno. E aí ela faz um financiamento daquela construção que vai ser feita ali em cima, né? E aí também entra o avaliador, porque dentro desse processo de financiamento, o avaliador, ele tanto faz a avaliação de casa pronta, como ele faz a avaliação de imóveis que vão ser construídos, né? E tem uma coisa muito boa, que se você aprende a fazer de casa pronta, e você comprova a sua habilitação com casa pronta, você automaticamente, assinalando a alternativa quando você vai para trabalhar com banco, você entra também para avaliar imóveis que vão ser construídos. E dentro das instituições bancárias, imóvel que vai ser construído, o serviço, enquanto um laudo simples, né, um laudo simplificado de entrega de 4 a 7 dias de uma casa pronta é 400, por exemplo, vou dar um exemplo da Caixa Econômica Federal, tá? Para poder vocês terem em termos de números. Caixa Econômica Federal, quando você vai avaliar um imóvel de uma casa pronta, que é uma casa pronta, R$430 mais o deslocamento. Entrega ali 4, 7 dias. E quando você vai avaliar um imóvel que vai ser construído, é 923 ou 700 e pouco, depende se o terreno é da pessoa ou não. Mas por volta ali, a média de 800, né? Então, é o dobro, na verdade é mais que o dobro, porque a maioria vem como as pessoas não têm o terreno, então a maioria é R$923. E aí você junta esse com esse e multiplica aí que você tenha pelo menos umas 20 demandas no mês, né? Então, geralmente a nossa média sempre foi assim, a média foi sempre 30 laudos no mês para a Caixa, só da Caixa, né? Então, assim, hoje, claro, estamos no momento da pandemia, mas a gente sabe que a construção civil é o nosso ponto de aquecimento aí do mercado, né? É o que gira a economia do país, né? Hoje nós temos Minha Casa Minha Vida, que se tornou Casa Verde e Amarela, mas o governo não abriu mão disso, porque isso é muito forte na economia. Mas eu não quero que vocês fiquem com o olho fechado só nisso, entende? Para que vocês garantam uma estabilidade maior ao longo do tempo e um faturamento crescente. Então eu quero que vocês olhem para os outros lugares também, né? Eu quero que vocês se diferenciem justamente por saber fazer parcerias com os advogados, saber se conectar com os investidores, né, que precisam,
saber se conectar com o pessoal, saber se conectar com o pessoal da imobiliária, porque muitas vezes eles são vistos como, assim, existe uma rixa, né, parece. Sabe, igual arquiteto e engenheiro, muitas vezes existe uma rixa muito infantil entre imobiliárias e escritórios de avaliadores. Mas isso, quando a gente leva muito a sério essa profissão, quando a gente é bem visto nessa profissão, a gente percebe que na real a gente tem uma baita conexão com eles. Nossa, eu sou muito parceira de vários imobiliários, vários corretores, várias pessoas que trabalham com isso, construtores, né? Então, assim, isso faz muita diferença. Por quê? Mas por quê, Viviane? Que vai fazer muita diferença porque eles vão te trazer material. Eles vão, quando você pedir assim, eu sei que se eu pedir à noite, eu não vou fazer isso, né? Porque é o horário de descanso da pessoa, mas sei que se eu pedir à noite um material assim, nossa, eu preciso de dados de tal cidade para tal pessoa. Primeiro que eu já ajudei muito, né? Eles também. Então, assim, eles sempre me ajudam. Eles me passam os dados muitas vezes que eu não tô achando na internet. Então, ter uma relação amigável e bacana, uma relação de confiança com essas pessoas traz, assim, muita vantagem. E a gente também tem que colaborar com eles, né? Colaborar no sentido, deixo muito claro, colaborar no sentido de quando eles precisam, né? Tipo, dão uma ligada. Viviane, mudou tal coisa lá no banco tal, né? Agora não pode mais beiral de tal jeito, agora não pode mais disjuntor de tal jeito, agora não pode isso. Eu falo, olha, agora mudou, agora é assim, ou vai mudar a partir de tal dia, a gente já tá sabendo e tal. A maioria das vezes a gente não fica sabendo antes das coisas, tá? A gente fica sabendo na hora que muda, ou um dia antes que seja. Mas, quando perguntam, eu falo. No restante, gente, imparcial, tá? Então, vamos lá. Até me empolguei aqui. Quando você vai fazer um projeto para uma obra que vai ser construída, eu preciso deixar vocês muito a par que tem alguns pontos que, se for para financiamento, precisam ser previstos já no projeto, mas os arquitetos e engenheiros que trabalham com projeto e execução não têm acesso a isso, né? Não sabe, acha que é seguir a norma, a lei municipal, estadual, Código Civil e tá ok, tá redondo. Para quem tá fazendo projeto, simplesmente sim, vai ser aprovado, beleza, vai ter a BITS, vai dar tudo certo pro cliente. Mas se ele for financiar, não. Se ele for financiar, você vai precisar saber de algumas informações que são essas informações que muitas vezes os construtores garimpam com a gente, né? Do mesmo jeito que a gente garimpa dados amostrais com eles, tem casa vendendo não sei onde, tal, para eu colocar na minha planilha de dados e tal, para espelhar o mercado. Eles garimpam com a gente, igual eu falei, a gente ajuda eles nesse sentido, eles garimpam com a gente. Olha, o que mudou, o que vai mudar e tal, porque isso muda com frequência. E quem está do lado de fora do mercado de laudos de avaliação, mesmo trabalhando com projeto de execução, não sabe, não tem acesso. E eu diria assim, que para ele ter acesso, ele precisaria, talvez, em algumas coisas, ir na agência, conseguir um caderno técnico, tal, daquele banco e tal. E aí, talvez, alguém vai disponibilizar alguma coisa para ele, mas não vai ser inteiro. Vai ser um pedaço da informação. E qual que é o risco disso? Você se basear num pedaço da informação e o resto, que vem informativos mais picados, né? Que eu já até tentei, assim, compilar tudo, mas muda com muita frequência, então eu sempre vou trazer aqui as atualizações. O resto não tem acesso. E aí uma coisinha assim que você deixou passar, ou uma coisona, que na hora da obra vai dar bloqueio de obra, os pedreiros vão ficar sem pagar, entendeu? Então, porque quando você faz uma construção que vai ser financiada, ela vai ser construída, as parcelas elas vão sendo liberadas, no caso de banco, elas vão sendo liberadas conforme vão fazendo as medições, né? Então, se você chega lá e se depara com uma construção que está feita de acordo com o projeto, foi aprovada na prefeitura, mas ela não obedece a alguma coisa da instituição bancária, e for alguma coisa séria, dá bloqueio de obra, né? Então, assim, não, vou travar essa liberação dessa parcela em dinheiro. O avaliador ali, quem está fazendo aquela vistoria que tem vamos dizer, essa autoridade para fazer isso. Porque você é o responsável por aquilo que você está vendo, né?
enquanto profissional. Então, você faz um bloqueio de obra, e aí, como eu disse, fica pedreiro sem receber, os filhos do pedreiro sem comer. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, muita responsabilidade. Se você tá fazendo o projeto, a execução, passa na obra. E além disso, busquem conhecer essas coisas, porque não afeta só você lá na frente. E assim, enquanto você não sabe disso, tudo bem, né? Enquanto você não sabe que existe essa área, enquanto você não sabe esses pontos de risco, tudo bem. Mas agora você sabe, né? E se você sabe, eu acho que é nossa responsabilidade fazer alguma coisa. Então aqui, você fez esse projeto, tá? Vamos supor, tá? Você fez esse projeto, beleza, vai ser financiado. Primeiro que, se vai ser financiado, além de você fazer o projeto, em algum momento o cliente vai chegar para você e falar: ah, você pode fazer uma planilha de orçamento aqui que o banco está pedindo, por favor? E não é por mal, porque ele também não tinha acesso a isso, entendeu? Então você já vai saber e você já vai falar antes para ele: olha, lá na frente vão te pedir uma planilha, tal, que eu já posso te adiantar como vai ser, e já posso deixar tudo enquadrado dentro disso, e o adicional disso é tanto. Vai ser bom pra você e pra ele. Você vai ganhar mais com o seu projeto, e ele vai ganhar a segurança e a confiança e vai te contratar justamente por isso. Olha que bom, você cobra mais e ele ainda te escolhe o que cobra mais pra contratar, porque passa mais confiança e segurança, porque sabe mais, né? Então aqui, lembrando ainda que além dessas atividades dentro do banco, não sei se vocês sabem, mas vocês também podem escolher, e é uma coisa que vocês podem escolher assim, eu diria até que é mais fácil até, fazer acompanhamentos de execução também para as instituições bancárias. Se você conhece o laudo, você pode também fazer acompanhamento de execução. Sabe quando a gente faz a avaliação para uma casa que vai ser construída, e aí é feita a liberação por partes todo mês? Todo mês depende, né? A cada 1 mês e meio, 40 dias, 25 dias, depende muito da obra, do cronograma da obra. Mas é feita essa liberação todo mês. Você pode ser quem vai receber o serviço para passar lá e ver de quanto é essa liberação, qual que é essa medição. Então, cada obra que é financiada é avaliada uma vez ali por, né, o valor que eu disse que é maior, 900, que seja lá R$923, por exemplo, o CAD, que ela é avaliada uma vez para ser construída, financiada. Você sabe que depois uma obra vai ter aí pelo menos uns 4 medições para serem feitas, mas não vão ser suas, provavelmente. Antes era assim, você fazia e depois alguém passava do começo até o final, ou seja, já garantia 4 medições. Agora é mais aleatório para garantir que o próximo, se for necessário, pegue um erro do anterior. Então você tem que ir redondo, entende? Você não vai poder deixar rebarba, né? Então, você vai cair também. Pensa que cada obra financiada vai ter ali no mínimo 4. Tem obra que tem até 10 medições, 12 medições se for uma obra muito grande, porque não pensem que as pessoas financiam só obras Minha Casa Minha Vida, obras de 70 metros quadrados. Não, as pessoas financiam obras também de 1 milhão, acima de 1 milhão. Não é a maioria, tá? A maioria é realmente casas menores, casas geminadas, construtores que vendem. Mas também financiam obras grandes. E às vezes ela financia só um pedaço da obra. Ela começou, o dinheiro acabou, o terreno era dela, precisa do resto do dinheiro, ela vai financiar. Para financiar, vai gerar um serviço para o avaliador, porque ele vai ter que chegar lá, fazer uma avaliação daquela casa, como se ela estivesse pronta, e fazer a liberação de um laudo dizendo se tá ok, aquilo que ele viu lá, né, no início da obra também. Ele vai avaliar como se a casa pronta estivesse, mas ele vai fazer os apontamentos que precisam ser corrigidos daquela casa que já começou, daquela parte que já começou. Aquela parte também está atendendo às normas dos bancos, entende?
Então, assim, também um outro ponto que eu acho... Nossa, tem muita coisa aqui pra falar. Também tem um outro ponto que eu acho muito importante vocês saberem. É que quando a gente vai pro judicial, saindo um pouquinho do banco, porque eu quero que vocês abram esses olhos, né? E tomem a coragem pra ir, porque é isso que eu quero preparar vocês. Quando vocês vão pro judicial, por exemplo, você precisa saber que muitas vezes... não é a maioria também, mas existem casos em que chega para vocês também obras inacabadas, tá? Ou obras muito depreciadas, muito assim, destruídas já. E isso é o papel do avaliador, verificar qual a conservação do imóvel e no caso da obra inacabada, fazer com a metodologia certa, avaliando ali, tendo a avaliação do terreno e tendo a avaliação de quanto seria aquela casa quando ela estivesse pronta e como eu deprecio essa casa e coloco o que não foi construído para mostrar o real como ela tá. Ou seja, uma parte não foi construída e ainda a gente deprecia a parte que foi construída porque ficou ali inacabada um bom tempo. Gente, eu tenho que ficar de olho aqui por causa do tempo, né? Eu tô muito empolgada hoje. Então, aqui, mas se cair qualquer coisa, eu complemento aqui, tá, gente? Isso aqui é bem, bem importante para vocês até complementarem projetos com laudos. Então aqui, você vai fazer um projeto e aí você vai... vamos supor que seja um projeto para financiamento de uma casa com subsídio, aí, uma casa verde e amarela, tá? Uma casa padrão Minha Casa Minha Vida, tá? Então assim, se você vai fazer isso, as regras são uma. Se você fosse fazer para SBPE, que são casas maiores, como essas que eu falei, não são as mesmas regras, tá? Então, vamos supor que você vá financiar essa casa e você fez esse projeto. Vocês precisam lembrar que obras financiadas para padrão, Minha Casa Minha Vida e tal, as janelas precisam estar já no projeto a pelo menos 75 centímetros da divisa. Janelas perpendicular à divisa, pelo menos 75 centímetros de afastamento da divisa. Aqui o alinhamento da divisa, 75 centímetros até o começo da janela, certo? Mas, Viviane, nossa, eu não fiz isso e já comecei a obra, o que eu faço? Se você já começou a obra, provavelmente alguém vai apontar, então, assim... Por que fazer isso em projeto? Porque pode ter que quebrar a obra depois. Gente, eu já vi obra quebrar com azulejo pronto, entendeu? Que dó! Então, assim, 75 centímetros, tá? Isso aqui, quem que disse? Isso aqui é Código Civil, tá? Mas a gente começa a ficar mais ligado nisso quando a gente começa a trabalhar com laudos, porque na prefeitura ninguém te fala, 75 centímetros não pode, né? Então, isso... Mas também tem uma solução muito boa. Caso a sua janela não tenha ficado a 75 centímetros da divisa, por uma questão que o código diz que é de privacidade, e isso serve para o andar superior também, você coloca uma paleta lateral que até esse momento está podendo, tá? Uma paleta lateral aqui, uma paredinha aqui, que tenha 75 centímetros assim. E aí vai fazer esse mesmo... vai tampar também do mesmo jeito. E isso aqui está sendo autorizado, tá? Então não se desespera. Se você já fez alguma coisa assim, vai ser financiado e tal, bota uma paleta lateral aqui, desde que essa paleta lateral ela tenha a mesma altura do pé direito, né? Se o seu pé direito é 2,80, 3,10, por aí, você faz ela da mesma altura, tá? Não precisa ser essa paleta lateral, você fala, mas o muro continua aqui, Viviane. Precisa então ser tudo dessa altura? Não. Você pode fazer 75 centímetros com a altura do pé direito e o resto você pode fazer aqui um muro de 2 metros, não tem problema. Aqui, área de serviço. A área de serviço é uma novela. Porque a área de serviço, quando a gente fala em termos de financiamento, ela precisa estar coberta. Ela pode estar assim dentro da casa? Ela pode. Mas vocês podem ver que tem que ter a distância mínima aqui de pelo menos 1,20, 2 pontos aqui e
precisa caber a máquina de lavar e o tanque, por isso que colocam 25, 1,20, mas você pode falar, mas cabe a máquina em 1,10. Não, mas vai ser reprovada, você tem que colocar 1,20, tá? E aí, aqui também, se você estivesse fazendo uma área de serviço externa, ia ficar uma coisinha assim, ó, tá? Pelo menos 1,20 por 1,20, tá? E aí você pode falar, mas eu posso pôr um toldo ali? Negócio pendurado assim, fica muito estranho, gente. Aquela chapa assim, ou qualquer coisa, o pessoal coloca qualquer coisa, não faz isso, pelo amor de Deus, sabe por quê? Porque vai dar área de serviço de caráter provisório e não vai valer. Então, assim, eu já cheguei em obra de ter 2 troncos de madeira assim e nem sei o que era aquilo, gente, pendurado em cima. Não pode, tá? Então, assim, faz bem feitinho, já coloca no projeto. E aí você coloca, pode ser os 2 pilares e do mesmo padrão da edificação, porque tem regiões que exigem isso, tá? Então, assim, pode ser que na sua região não, mas assim, já pensa nisso, tá? Faz do mesmo padrão, porque isso também é uma coisa mais recente. Então, pia é obrigatório ter na casa e tal, orçado? Não, pia não é obrigatório, na maioria dos lugares do Brasil não é obrigatório. Aqui, se você está fazendo esse projeto, se atenta em conferir as medidas e a quantidade de janelas do quadro de esquadrias, tá? Porque isso aqui também pode dar uma pendência para você se o seu cliente for financiar. A gente conta isso, a gente conta. A gente levanta tudo. Você levanta depois quando você vai fazer, analisar, né, um projeto que vai ser financiado, uma construção que vai ser financiada e te manda um orçamento e projeto. Você confere tudo, você levanta tudo e tal. A gente tem uma tabela, que é uma tabela mais simplificada, que ajuda a gente a agilizar no dia a dia. Então, assim, você consegue ver as porcentagens, as margens. Está daqui a aqui, beleza, passou. Está daqui a aqui, não passou. Já dou um zoom ali e já entro mais a fundo naquilo que já está dando problema. Para não esmiuçar do começo ao fim, que isso demandaria muito tempo e evitaria que a gente fizesse mais laudos. Então, a gente circula ali o que está dando problema de cara, entra a fundo ali, daí certeza que você vai achar algum erro. E uma dica pra vocês, quando vocês pegarem, isso serve pra tudo, tá? Um material que você olhar assim, isso é muito injudicial. Judicial se você olhar um material assim e falar, nossa, tem um erro aqui no começo. Tipo, ou, nossa, isso aqui tá errado que essa pessoa colocou aqui no começo. A primeira coisa que vai fazer vai ser ligar um alerta e você meio que vai dar uma desqualificada ali na situação e você vai esmiuçar tudo, né? Então, muito cuidado, tá? Isso acontece também quando comete muitos erros assim de ortografia ou fala sem a linguagem técnica do avaliador. E aí, aqui, vamos colocar 75 centímetros, calçada no entorno da edificação. Essa calçadinha aqui, para Casas Minha Casa Minha Vida, tem que ter pelo menos, vou colocar em outra cor aqui, pelo menos 50 centímetros, tá? Pode ser só um contrapiso? Pode, mas tem que ter uma largura mínima de 50 centímetros, show? As janelas é a mesma coisa que as prefeituras, porque a quantidade mínima pelo menos o mínimo de iluminação e ventilação. Só que tem muitos casos que o pessoal faz o domus, né? Fica uma aberturinha lá em cima, né? Ali, abertura é uma ventilação zenital ou só uma iluminação zenital. Só tem um vidrinho lá, iluminação zenital, pode? Não pode, tem que dar pra abrir. Mas, beleza, eu coloquei uma janelinha lá, 4 metros de altura, que dá pra abrir. Mas assim, dá pra abrir? Ou a pessoa teria que subir numa escada pra abrir? Não pode. O ideal, tá? Não é regra para todas as cidades do Brasil, mas o ideal é que você, não que eu concorde muito, mas o ideal é que para você precaver o seu cliente e se precaver, você coloque uma aberturinha, tem lá a janelinha lá em cima. É como se aqui tivesse mais ou menos a pessoinha aqui no banheiro, né? E aí, ela não consegue abrir essa janela, gente. E aí, o que você faz? Você coloca
É meio feio, tá? Arquitetos, me perdoem, mas assim, o pessoal coloca o quê? Coloca uma corrente, como se fosse uma correntinha aqui, uma roldana, sabe? E aí, um negocinho aqui pra ele puxar, e aí, abre e fecha, abre e fecha. Meio... É bem simples, mas assim, isso já evitou algumas reprovações em algumas cidades, tá? Porque aí existe um normativo que fala no Paraná, para algumas cidades do Paraná, é muito específico, mas existe um normativo que se eu estivesse fazendo o projeto, eu já colocaria para todo mundo, porque pode ser que mude de repente e aí você não vai ser pego de surpresa. Que é que a ventilação e iluminação zenital precisam ter abertura a partir do nível do ambiente. Que é esse desenho que eu fiz para vocês, onde a pessoa consegue puxar e abrir essa janelica aqui. Pode, então, a área de serviço estar dentro da cozinha? Sim, desde que obedeça as dimensões mínimas e desde que tenha os 2 pontos e desde que caiba a máquina e o tanque de lavar e, no mínimo, 2,20 por 2,20. Não pode ter janela, área de serviço sem a abertura de ventilação e iluminação. Mas você pode falar aqui, tá, mas tem aqui na cozinha. Beleza, aqui pode, porque a muretinha, ela não vai até o teto, né? Ela não vai até, gente, caiu lá embaixo. Não vai até a altura do pé direito, né? Então, aqui pode, tá? Agora, se essa paredinha ela fosse até a altura do pé direito, aí entra o bom senso também da gente, né? Nossa, ela foi até a altura do pé direito e tampou a iluminação e ventilação. Poxa, aí precisa de uma janelinha ali, tá? Recuos igual município, recuo frontal. Aqui uma coisa importante, gente. Fossa sumidouro, que eu já falei 1000 vezes, mas eu vou repetir. Porque isso aqui dá, tipo, metade dos imóveis que a gente pega dá problema. Que fossa e sumidouro precisam estar desenhados e devidamente cotados no projeto arquitetônico, tá? O que seria aqui? Precisa estar cotado de borda a borda, não é de centro a centro do círculozinho, tá? De borda a borda. Então, 1,5 da casa até aqui. Isso aqui quem que disse? Isso aqui é Código Civil, tá? Mas que muitas vezes quando a gente só faz projeto ali, no dia a dia a gente não lembra disso. Tá preocupado tanto com as outras coisas que isso que é simples esquece. 1,50, edificação até a fosse até o sumidouro. Não pode estar na calçada da rua. E 1,50 até o alinhamento predial, tá? O portão aqui da casa, né? A linha do portão, certo? Por que seja o portão da casa, né? E aí, também 1,50 até a divisa, tá? Gente, tem mais coisas pra colocar pra vocês, mas eu vou colocando aos poucos pra também não dar um desespero em vocês, tá bom? Mas hoje era isso que eu queria falar, pra vocês ficarem com isso em mente, já começar a tocar os projetos que vocês estiverem fazendo, já atentos a isso e desenvolvendo aos pouquinhos, a gente vai desenvolvendo aí esse pensamento de avaliador, de conhecer as duas pontas e se destacar aí no mercado. E tá aberto, já esquecendo, eu tô aqui tão empolgada dando conteúdo, eu abri inscrição, a gente abriu inscrição gratuita, 100% online, 100% gratuito no dia 4 de fevereiro, às 8 horas da noite, às 20 horas. Eu vou estar dando um conteúdo mais intenção para vocês, bem intenso, um curso online gratuito, onde vocês vão poder, vou poder passar para vocês mais, assim, de um formato didático, para vocês estruturarem o seu primeiro laudo completo de qualidade, que é o principal material que você precisa para entrar no mercado, tá? Então, estejam lá comigo, façam a inscrição de vocês no link da bio, e aí vocês, só que lembra de confirmar, tá? Lembra de confirmar, porque senão vocês não vão conseguir receber os e-mails de instrução que vocês vão precisar para estar com a gente. Aí você não consegue entrar no dia. Então, clica no link, faz a inscrição, confirma e eu espero vocês lá. Gente, manda dúvida, tudo que vocês precisarem, a gente tá aqui e bora lá. Vou desligar, gente. Beijo!